Oi, pessoal, tô eu aqui de novo. Hoje tá difícil a coisa, mas vai dar certo. Pensamento positivo, ó, vamos usar já a psicologia positiva que vai dar tudo certo. Tá difícil começar, mas vai valer a pena, vai dar muito certo. Então vamos aguardar novamente o pessoal entrar. Lá, Lili. Vamos lá, aguardando o pessoal entrar. Oi, Cláudia, eu vou convidar você, tá? Aguarda só um momento. Tô aguardando agora a Cláudia aceitar lá. É só você aceitar o convite, Cláudia, e você já vai estar no ar comigo. Foi! Aê! Falei? Você viu? Eu Só foi eu tentei falar da três, psicologia positiva e tudo deu certo. Faltava eu a palavrinha tentei três mágica. vezes e não rodava, e ficava fazendo solicitação ali. É, e E aí ela aí, tudo caiu. A bem? última vez que você falou, tudo jóia. E o pessoal já tinha entrado e tinha derrubado uma vez por conta disso, e depois travou, não conseguia te chamar. E agora também, Sério? a hora que você acha que aceitou, também caiu. Eu não sei o que aconteceu. Mas agora deu certo. Tudo bem, quem Cláudia, traz então. primeiro de tudo, queria, né, agradecer a sua presença aqui, a sua participação, por ter aceitado, né, participar aqui com a gente. Dizer que eu estou Ai, muito feliz de ter você imagina. aqui, porque, para quem não sabe, você é uma das primeiras pessoas que assim eu conheci também no mundo. Acho que nós dois estávamos começando ali, a gente acho que se trombou num curso do Dante, se eu não me engano, e tudo mais. E dali a gente sempre foi se Foi. encontrando nos cursos, né? E a afinidade, assim, sempre foi recíproca, eu acho. E a gente sempre conversou fora, a gente tem um pensamento bem parecido. E até que, enfim, deu certo da gente bater um papo e levar essa ideia que a gente tem um pouco aí para dividir com a galera, né? Que legal! Beleza? Ai, minha primeira experiência, eu tô achando o máximo. Ah, que bacana, que Que bacana, legal! legal. A gente começou Obrigada, a... Jonas, pela confiança, Uhum. por ter me Que é isso. chamado. E sim, acho que a gente se conheceu num curso da Terry, né? Eu acho que a gente não conheceu antes. Eu tenho a impressão que você não fez um curso do Dante lá na Dog Lab, alguma coisa assim, ou não? Ou foi direto na Terry? Não lembro, não lembro. É. Às vezes eu cruzo com as pessoas, eu tô já meio gaga. Importante que a gente se conheceu, né? Nós estamos aqui hoje. E todo mundo seguindo seu caminho, eu acho que a gente tem uma linha muito parecida. Que, como eu já falei na primeira live aqui, a gente gosta de convidar realmente pessoas que a gente tem uma afinidade profissional, né? Pelo menos a gente tem que ter alguma coisa que se cruze ali, né? Porque senão não faz sentido, né? Por mais que a gente respeite opiniões, ideias diferentes, mas eu acho que aqui é fortalecer alguma coisa que realmente a gente acredita, né? Certo? Sim, e eu acho que a questão dos valores, né? Quando a gente faz um Isso. trabalho, você tem todo um conhecimento, uma base técnica, né? Uma linha científica, mas não é só isso, né? Por isso até eu uso esse termo de valor científico e valor humano. Sim. Porque, de fato, tem todo um valor científico, né, quando a gente trabalha, tem toda uma técnica, um processo, mas tem muito mais além disso, né? Porque você está trabalhando com outra pessoa, e quando você trabalha com outra pessoa, você tem que agregar um valor ali, né? E esse Uhum. valor, ele precisa ser humano, e tem tudo a ver com a psicologia positiva, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é sobre felicidade. Que Mas bacana. não, vamos, a gente, assim, a primeira coisa é a gente pensar e equilibrar, né? Porque, essa tal de felicidade até me incomoda um pouco, porque parece que todo mundo tem que correr atrás de ser feliz, né? Verdade. Então, o que eu vou Uhum. falar é um pouco do conhecimento que eu tenho de estudo, eu sou Uhum. formada em psicologia, Sim. com base em pesquisas feitas, né? Uhum. Então, por exemplo, a psicologia tradicional, ela trazia um foco maior em trabalhar a questão das dores, né? Ela vem muito forte por conta da Segunda Guerra Mundial, ela formou uma cartilha de intervenções muito forte voltado a pessoas que tinham desenvolvido transtornos, fobias, ansiedade e tal, né? Uhum. E aí, com a psicologia positiva, esse foco mudou.
né? A psicologia positiva, ela nasceu com Mark Seligman, e aí ele tinha uma equipe enorme de pesquisadores. Uma das pesquisadoras é a Sonia Lyubomirsky, que é uma psicóloga russa, e ela trouxe para a gente informações muito valiosas sobre essa questão da felicidade. E na essência, depois eu vou falar um pouquinho, você me corrige, tá? Porque às vezes eu me atropelo, mas na essência, a gente vai perceber que o estudo mesmo, que quando fizeram um estudo mundial, ali na frente, sobre a questão das emoções, dos valores, das virtudes, porque a psicologia positiva, ela trabalha as virtudes, né, para o desenvolvimento pleno do ser humano. Tem toda uma questão de valor humano embutida, né? Ele pega de vários pontos cultural, né? São valores humanos culturais de diversos pontos. Mas aí, falando um pouco desses números, Jonas, a Sonia Lyubomirsky, ela trouxe números bastante significativos. Por quê? Porque a felicidade, ela é formada, né, em Harvard, hoje ela é professora na Universidade da Califórnia, e através desses estudos, ela chegou ao nível de 50% das pessoas são formadas pela genética. Então, o que influencia uma pessoa a ser feliz está baseado como se fosse uma felicidade fixa, né? É uma genética que você traz, um temperamento. Os outros 50% são divididos. 10% pelos momentos, pelas circunstâncias. Certo. Então, essas circunstâncias, por exemplo, uma viagem, comprar um cachorro, né, que nós vamos falar mais para frente. Mas são circunstâncias que traz emoções positivas, que também agrega aí nessa questão né, nesse nível de emoção, de felicidade. E 40% das pessoas, né, 40% é formado pelo pensamento. Então, se 40% da nossa felicidade é formada pelo pensamento, imagina que a felicidade, ela é muito forte, além da genética, na forma como você pensa e age. Percebe? Então, a forma como você se desenvolve desde lá da infância, desde o nascimento, e você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, vai aprendendo, né, uma forma de pensar, uma forma de agir, e é isso que vai alimentando a sua felicidade, né, o ser feliz. Ô, Cláudia, Não é que você sorrindo o tempo todo, imagina. Então, assim, pelo que você falou aí, a felicidade poderia, sim, ser uma questão de escolha, né? A parte que cabe do pensamento. Ela é uma questão de escolha, só que quando você é menor, qual que é o grande risco aí, né, Jonas? Porque entra toda uma questão do que eu, né, minha também. O grande risco é que quando a psicologia positiva, por exemplo, você vai no psicólogo, você tem essas intervenções. Quais são as intervenções da psicologia positiva para chegar nisso, né? Que ela pode intervir nessa parte dos 40%. Concorda? Né? Sim. Que é onde ela pode colaborar. Sim. As intervenções é para desenvolver a coragem, a autoconfiança, a questão da compaixão, da gratidão. É por meio disso que você vai desenvolvendo uma forma de pensar melhor, que vai te alimentando nesse nível de felicidade, né? Certo. Também traz hormônios, que a gente sabe, né, o quanto você já tem nessa carga genética, mas o quanto você consegue também alimentar esses hormônios para a felicidade. Onde fica o perigo? É que tudo que você aprende de pequeno, até os 9 anos de idade, né, é extremamente importante, e depois na adolescência também, tem muito mais peso para a sua vida adulta.
Então, se você não pratica isso de novo, né, de adolescente, e vai praticar isso só lá na vida adulta, se você não alimenta isso com mais frequência, pode ter data de validade. E se você traz isso com você, é muito mais leve, é muito É mais como se fosse um natural. cachorro de socialização. Um cachorro socializado ou não? Exatamente. Assim, é uma questão, tem claro, né, como a gente falou, dos hormônios da Cultural, né? família e tudo mais, mas tem também do que você tem. E aí você, esses 40%, como que você vai se formando, né, de pequeno, de adolescente, depois consegue trazer isso de forma mais fácil? Tem alguns caminhos. Ele fala das relações positivas, né, que ele fala da vida prazerosa. Então, relações que você vai tendo, são momentos que você vai trazendo emoções agradáveis, e aí você vai criando essa forma de pensar. Tem uma outra questão que ele fala também, que é da vida significativa. Então, quando você traz valor para as coisas que você faz, isso também te traz bem-estar, né? Porque a gente fala de felicidade, felicidade é o bem-estar, né? A gente pode também usar muito esse termo. E tem uma outra questão que ele fez uma pesquisa muito grande com um outro psicólogo, que é Csikszentmihalyi, é um nome bastante difícil, mas é Csikszentmihalyi o nome do psicólogo. Ele fez um estudo e que ele fala que pessoas que conseguem ter uma concentração em determinadas atividades também se alimenta de boas emoções, né? Então ele fala desses 3 caminhos, que é a vida prazerosa, dessa questão das emoções positivas, fala dessa questão do engajamento, de você se dedicar a algo. Você está fazendo, você se entregar àquilo, né? Quando você gosta é muito mais fácil. E a questão desse outro caminho, né? O significado, né? Uma vida mais significativa. Por que eu cheguei nisso? Porque quando eu trabalhava, aliás, quando eu trabalhava não, eu ainda trabalho, né? Mas quando eu resolvi ir para essa área, eu não resolvi ir para a área para ganhar dinheiro. Quando eu fui estudar cães, eu tive a Lua 7 anos atrás, né? Foi para eu voltar a fazer trabalhos voluntários, que eu faço desde os 12 anos. Certo. E eu tinha parado por um bom tempo. E eu falei, bom, agora eu gostaria de uma cachorrinha, que minhas filhas também, que é uma questão familiar, que pedia. E aí eu trouxe ela para fazer esses trabalhos voluntários junto comigo. E fui estudar sobre cães, né? Então, eu estou comentando isso porque eu comecei a ver de fora sobre a psicologia positiva, sobre essa questão da felicidade. Eu falei, mas espera aí, o que é isso, né? E quando eu fui estudar um pouquinho mais, eu percebi que eu vivia aquilo. E que é muito mais leve. E que é muito complexo você trazer isso de fora para dentro. Não é simples. Você pode falar, né? Então vamos escrever todo dia um agradecimento, vamos reconhecer, mas isso, quando de dentro para fora, é muito mais fácil, é muito mais, né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Está mais na essência, né? Sim, certeza. E aí, isso é algo para a gente pensar, porque nós vivemos numa sociedade bastante carente, né? A gente está falando de adolescentes, por exemplo, números gritantes, né? Quando você fala da Organização Mundial de Saúde, que são as crianças que deveriam vir com isso mais forte, hoje a cada 10 adolescentes, um, né? Suicida. A gente está falando de números bastante
difíceis. A gente está falando de pessoas que adotam um número alto de pessoas que têm cães, mas a gente também fala de pessoas que descartam cães adoidado. Então, falta preparo. E que preparo é esse? É um preparo emocional. Que tem muito a ver com o que você faz também no seu projeto, né? Exatamente. E Coletar, aí, né? o que eu percebi? Que quando a gente vai... aí nasceu o projeto Escolha Educar, no primeiro momento, para trabalhar com cães. Mas eu percebi que, que era muito além do que só trabalhar com comportamento canino, né? Eu estava trabalhando com famílias, com pessoas. E mais, quando eu coloquei esse projeto Escolha Educar, depois eu trouxe, também foi de dentro para fora, porque hoje eu tenho uma família, eu tenho filhas, tenho cachorra. E aí eu falei, Escolha Educar tem tudo a ver, porque eu preciso me educar primeiro. Escolha Educar eu, tu, eles e mais quem quiser. Todo mundo precisa se educar, né? Então, é um processo que você vai construindo, assim como essa tal felicidade, né? Você vai construindo, a educação você constrói. E a educação emocional, ela é extremamente importante para todas as áreas da vida. Se você falar assim, eu conheço a técnica de cão, você usa isso. Agora, se você fala assim, eu tenho outras habilidades emocionais, você começa a lidar, você começa a ir bem mais na sua casa, no seu trabalho, sabe o que eu estou querendo dizer? Sim, E aí eu com falei certeza. assim, quando eu chegava na casa das pessoas, o que eu percebia é que elas precisavam ter um pouquinho mais de controle e autocontrole com elas mesmas. Então, eu precisava ter autocontrole para parar, pensar e processar as informações. Eu precisava trazer um pouco mais dessa habilidade para as pessoas antes de ir para o cão. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque no passado se trabalhava conversivo. Então, você limitava, né, as possibilidades do cão. Ele ficava com medo e, por consequência, ele não tinha comportamentos adequados. Agora é o inverso, né? Então, a gente tem que desenvolver habilidades. A gente tem que mostrar as possibilidades para o cão, para a criança, né? Isso é deixar tudo? Não. Não tem nada a ver. Mas o projeto Escolha Educar, ele é muito além do que só educar os cães. E aí, conversando, levando um projeto para dentro de uma escola, uma outra pessoa que faz doutorado, que inclusive vai viajar agora, Marise, se juntou comigo com o objetivo também de fazer um trabalho em escola. Nós conversamos, eu já tinha trabalhado em corporação por muitos anos, né? A Lua chegou. Eu já tinha trabalhado em algumas corporações, em empresas, né? Então, para mim não foi difícil. Eu falei, então vamos levar oficinas com ou sem cão, porque a gente precisa, a gente precisa trabalhar mais essas crianças, esses jovens. A gente tem que trabalhar os adultos, sim. Mas se a gente não trabalhar essas crianças, esses jovens, ninguém vai conseguir lidar. Nem com cão, nem sem cão, nem com família, nem sem família, nem com nada, Jonas. Você acha que as suas filhas te motivaram a fazer esse trabalho, a desenvolver isso? Nossa, muito, muito. Mas aí é para uma outra live. Não, Aí legal, a gente vai ficar muitas horas conversando. Sim, entendi. tiveram duas situações de vida que me levaram a repensar. E eu falei, não, a gente tem que ser coerente, né? Eu tenho que... a vida não é simples, né? Eu tenho que trazer habilidades para as minhas filhas. Eu tive que trazer habilidades emocionais para elas. E não é fácil. Pessoas inteligentes, nossa, e elas são assim, elas é que me dão essa força, elas são o meu maior estímulo para começar, para continuar o trabalho. E de fato, essas crianças precisam de apoio, né? Por quê? Porque você chega numa casa também, além de todo esse
mundão que elas vão lidar, né? Que hoje é muito mais acelerado. Então, para você lidar com todas essas informações é difícil, né? Os adultos, nós adultos também não estamos, a gente não sabe lidar com esses novos adolescentes, com essas novas crianças. A gente está aprendendo, né? Sim. Então, o Escolha Educar é um projeto que quando eu comecei a criar ele, eu falei assim, bom, então eu tenho Escolha Educar, eu posso trabalhar as famílias em 3 grandes ambientes que formam um ser humano, né? A gente está falando da família, que é o primeiro ambiente, né, para formar um ser humano. Então, escolher educar dentro de casa. E aí, eu posso ajudar por meio dos cães. Um outro ambiente são as escolas. A escola é a segunda casa das pessoas. Então, escolha educar dentro das escolas, por meio de oficinas, com cães ou sem cães. E o objetivo maior é desenvolver habilidades socioemocionais. E o terceiro ambiente é o corporativo, que eu ainda está em stand-by. Aí tem um projetinho parado. E eu Legal. não estou focando ainda nesses 2, que é a questão da família com os cães e nas escolas com os adolescentes. E aí, mas o que tem a ver isso, né, com os cães? A gente tem hoje, o IBGE mostra que dentro dos lares brasileiros, a gente já tem 3 cães para uma criança. Né? Então, nós adultos, então agora a gente não sabe lidar nem mais com as crianças e também nem mais com os cães. Pois é. E o que as pessoas estão procurando? Aí eu pergunto, Jonas, esses cães estão entrando nos 40%, que é nesses 40% que eu consigo mudar minha forma de pensar e agir com os cães? Ou eu estou colocando meus cães dentro desses 10% porque eu quero momentos de alegria? Né? Eu acho que ele vai me trazer alegria a todo momento. Eu vejo assim. E aí? A questão também, né, Cláudia? Eu vejo que, salvo os 10%, eu acho que talvez as 2 formas ainda pode ser equivocada, né? Porque às vezes as pessoas também têm aquele conceito lá de infância, que tinha um cão lá em casa, ou um cão na casa da avó e tudo mais, e trazem isso como tentar resgatar uma memória, alguma coisa assim. E na realidade, hoje a interação de cães e pessoas é bem diferente do que era, sei lá, 30, 40 anos atrás. E também gera muito transtorno. Eu já peguei famílias nesse sentido e que depois, com o cão cai em casa, fica totalmente perdido, né? E não sabe o que fazer com o cão. Aí você falou, aí tem as doações, tem pessoas que simplesmente descartam os cães, ou o cão fica isolado, né? Fica dentro lá aí jogam o cão para um espacinho que tem na casa deles e deixam lá, né? Certo? E aí, o que tem a ver de novo? Né? Exatamente. E o que tem a ver hoje de novo? Que tanto a felicidade é construída, você tem que construir pelo comportamento e pela sua forma, por hábitos, né? Tá muito claro de que tanto a felicidade são hábitos que você vai crescendo. Eu lembro minha mãe falando assim, nossa, agradeça seu avô. Gratidão. Antes do meu pai falecer, eu deixei uma cartinha lá, obrigada, pai, por tudo isso aqui. É uma prática que a gente tem desde pequeno, né? Até falando, nossa, você é chata, nossa, como minha tia é chata, como não sei quem é chata, porque não para de agradecer. Mas isso nasceu muito com a família, né? Então é mais natural. Mas então eu estou falando isso por quê? Porque são hábitos. Hábitos que você vem crescendo. E com cão, o que a gente precisa? De bons hábitos. Então, vamos trazer essa teoria para a prática. O que está faltando? Bons hábitos. Né? É você ter uma organização interna e você trazer essa organização para fora. Né?
É você se organizar, organizar a sua casa, é você combinar com as pessoas como que vai seguir o dia a dia. Claro, nada é perfeito, mas a educação, ela está 100% ligada aos hábitos. E para você mudar, melhorar e dar qualidade de vida para a família e para o cão, o que, que você tem que praticar? Bons hábitos. Além, né? E aí você trabalha com o quê? Com manejo, aí você tem as técnicas, né? Nós, ilustradores e comportamentalistas, né? Então, a gente tem que praticar esses hábitos. E é uma troca, né? O cão, ele pode sim trazer felicidade, mas ele também tem uma série de necessidades que você tem que suprir. Sim. Né? Então, quando você pratica esses bons hábitos, você tem um nível fixo de felicidade, que é esse termo que a Sônia Limbrominski usa, que é de maior qualidade. Porque ser feliz não é pular, não é subir em cima do cão, não é falar, ai meu amor, não. Tem gente que é muito feliz com o cão e reage de uma forma. Tem gente que é muito feliz com o cão e reage de outra. A gente não está aqui para julgar. O Escolha Educar, ele não julga. Certo. O Escolha Educar não é perfeito. Educação não é perfeição. Tá? Educação, na minha concepção, ela é uma aprendizagem e ela é boa quando ela faz bem para você e para o outro. Se dentro dessa educação não está fazendo bem ou para você ou para o outro, ela está desarranjada. Então, para mim, isso é uma boa educação. Eu vejo e aí isso, não importa, pode ser um japonês rígido ou um brasileiro solto. Você compreende? Porque você vai nascer num determinado contexto, numa determinada cultura, mas para um cão, para uma relação, porque tudo que a gente fala, a gente pode levar isso para o cão e para a vida. Né? É isso que eu falo. Eu acho que na realidade, isso é para tudo, né? Se não tiver isso no relacionamento, nas questões, porque, como você falou lá no começo, os valores, as questões pessoais, porque eu não vejo, tem pessoa que fala, mas você tem que dividir questões pessoais de profissional. Eu não vejo essa divisão. Você não tem como o Jonas ser o Jonas profissional e o Jonas pessoal lá. Se você vai ter um problema na sua casa, fatalmente vai impactar no seu desempenho durante o dia. E vice-versa. Se de repente sua aula não foi tão legal, você não vai chegar tão animado em casa, entendeu? Então eu acho que os valores que eu trago como pessoa, eu emprego diretamente no meu lado profissional. Eu não tenho como ser um mau caráter na vida pessoal e um ótimo profissional, entendeu? Sim, sim. A gente está falando de aí é uma questão de você treinar, né? Se autotreinar. O projeto, ele tem muito disso, né? Quando eu vou na casa das pessoas, agora eu trabalho muito forte essa questão do autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, ele é fundamental. Como que eu sou? Né? Porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, isso reflete no meu ambiente. Agora, o que te ajuda? Quando você trabalha o autoconhecimento, você começa a reconhecer as emoções. E quando você começa a reconhecer suas emoções, você consegue controlar melhor essa emoção. Sim. Então, se você chegar numa casa, você percebeu que o meu cachorro... Então, assim, espera um pouquinho, vamos dar uma respirada, beber uma água, né? E aí a gente conversa, não é uma terapia, longe disso, não tenho nem pretensão, né? Não é isso. Mas dentro das oficinas também a gente desenvolve esse autoconhecimento de uma outra forma. Mas o autoconhecimento, ele é a primeira habilidade que a pessoa tem que ter. Ela começar a olhar para ela. Porque isso, Jonas, ajuda muito para a vida dessa pessoa e para quem está ao redor dela. Ela vai reconhecer, puxa,
isso eu consigo trabalhar. Isso eu não consigo trabalhar. E nós somos multidisciplinares. Então, ninguém salva a vida de ninguém na sua totalidade. Eu sei onde vai a minha habilidade, a minha competência. Onde não vai, eu vou buscar colaboração do outro. Então, esse autoconhecimento ajuda, inclusive, a você perceber onde você é capaz e onde você não é. Uma mãe não é capaz de educar um filho sozinha. Ela vai precisar da escola, ela vai precisar de um curso específico para aquele filho, ela vai precisar de um outro profissional. Então, nós somos multidisciplinares. Eu preciso de você, você precisa de mim em algum momento, né? E em vários momentos, inclusive. Então, essa questão do autoconhecimento, e aí, porque aí você traz habilidades emocionais, né? E com habilidades emocionais, eu só consigo treinar o autocontrole no meu carro se eu tenho também autocontrole. Sim. Né? E até se você consegue trabalhar e falar assim, puxa, agora eu não consigo lidar com essa questão com meu filho, né? Então eu preciso de um profissional, eu preciso de um curso, eu preciso de alguma coisa para desenvolver, porque ele tem esse potencial e eu tô, né? Não estou conseguindo lidar. Agora, valorizar as diferenças, né? A gente está falando de habilidades emocionais, é para você, essas socioemocionais, é para você perceber o quanto todo mundo é igual e o quanto todo mundo também é diferente, né? Nessas diferenças que a gente se... Eu vejo assim, Cláudia, você também falou outro detalhe aí, na questão da experiência de ser mãe, outras experiências que você teve na tua vida aí, e eu vejo, não menosprezando como não tem receita de bolo, né, na vida, mas eu vejo quanto a minha vivência, as minhas experiências anteriores, antes de trabalhar com cães e com pessoas, me trouxeram bagagem e ferramentas para eu saber lidar com as situações hoje nas famílias, tá? Porque não adianta eu entrar numa família, como você falou, e eu querer impor algo que não é inerente, não é cultural, não essas experiências que ela veio trazendo durante a vida dela. Eu tenho sim que perceber primeiro isso para saber qual o caminho que eu vou entrar e qual o caminho que eu vou tomar para eu conseguir acessar melhor esse cão. Essa pessoa se criar esse relacionamento com esse cão. Eu vejo muitas pessoas hoje em curso que a gente participa, em palestras, fazendo perguntas muito assim, mas um exemplo, quantas séries, blá blá blá, vamos dizer de treino agora, que a gente faz? E eu vejo que a vida não é assim. Porque cada indivíduo tem a sua receita de bolo, vamos dizer assim. Cada indivíduo tem uma receita, tem uma essência. E é aí que a gente tem que acessar, né? Perfeito. Quando a gente chega na casa de alguém, né? É como a gente estava falando, né? Aí tem aquele psicólogo, né? Que entende tudo sobre bebês. Só que ele nunca teve bebê na vida. Ele não ficou 8 horas da noite acordado com um filho com dor de barriga, né? Eu não estou julgando, mas é completamente diferente ele falar de bebê. Eu estava falando até com uma amiga que tinha um professor, um caso assim, né? Que era um professor que falava que era tudo muito simples. E, na verdade, na prática, a teoria ela é muito fácil, né? Não é assim. A gente falar que você tem que passear 3 vezes no dia, meia hora com seu cão, para uma mãe que trabalha das 6 da manhã até chegar 10 horas da noite, precisa fazer o jantar para o filho. Quer dizer, a gente vai ter que adaptar. Né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, porque afinal de contas ela escolheu ter os filhos, ela escolheu ter aquela vida, ela escolheu ter os cães. Mas a gente tem que ser facilitadores nesse processo. Para a gente ficar complicando. Agora, eu vivo numa fazenda, tenho 3 cães, eu posso andar pelas montanhas, meus cães chegam de língua de fora. É uma outra realidade.
né? Cada um tem uma realidade de vida. Me ajuda muito, sim, eu ter marido, eu ter 2 filhas, eu ter que levar para a escola, eu faço almoço, eu faço jantar, eu faço tudo dentro da minha casa, trabalho fora. Então, quando uma mãe vem e fala das dificuldades dela, ou a família, ou o pai, fica... A gente sabe que tem que se adaptar e a gente desenha junto as possibilidades. Então, eu falo, ó, me encaminha vídeos, a gente vai dividir, diminui as sessões. Eu trabalho muito com captura de bons comportamentos. Uhum. Peguei famílias já tão difíceis que nem com o cão ficava. O cão ficava Uhum. sozinho a semana inteira em casa. Então, Aham. e a pessoa é um doce, família de, sabe, de pessoas do bem, que fazia tudo pro cão, mas não conseguia estar tão presente. E aí o cão era extremamente eufórico. Então a gente, né? Então vamos pensar juntos. A gente, por tantos sábados, né? Nesses 3 próximos sábados, você vai praticar dessa forma. Nós vamos capturar esse comportamento. Então, a gente começa a capturar o comportamento do cão dentro Uhum. da cozinha, por exemplo, dentro da sala. E aí Uhum. a pessoa vai valorizando e vai percebendo o quanto ela pode educar o cão no dia a dia, sem ter que parar o mundo. Uhum. Uhum. Sabe o que eu tô falando? Hoje, Nossa. as minhas aulas são basicamente mais focadas nisso, entendeu? É mais na pessoa e o como ela pode, dentro do dia a dia dela, controlar esse ambiente, as consequências dos reforços ou não reforços para esse cão, para que esse cão comece a dar as respostas que ela espera. E não baseado em treinamento de cães. É lógico que, salvo tem algumas exceções, peculiaridade de cada família, pessoas idosas, pessoas que têm alguma limitação física ou alguma características da onde ela mora, ou o que ela tem que fazer com esse cão, que a gente direciona para isso. Mas o que eu mais acredito é nesse vínculo que ela desenvolve com o cão e no controle do ambiente, como ela controla as consequências do comportamento do cão e reforçando ou não. Então, é o que eu falo, professor, aqui é uma aula. São 40 minutos, 45 minutos que nós estamos dedicados a isso. Mas no dia a dia, nem você nem o cão vão ficar felizes se você parar 40 minutos para treinar seu cão. Então você pega 5 minutos aqui, 3 minutos ali, dia a dia, e vai colocando isso na prática no dia a dia, que é isso que vai, no final, criar, construir esse relacionamento que pode direcionar ou não para essa felicidade, né? Sim, a gente está lá 40 minutos, mas o ideal é realmente pegar menos tempo, né? E mais Uhum. vezes, ou quantas vezes forem possíveis. Então, você faz treinos curtos, ou né, essa questão da captura. O manejo ambiental é muito importante, Uhum. né? O Perfeito. manejo ambiental, assim, eu trabalho muito com manejo, muito. Uhum. Como Sim. conduzir na chegada, na saída, e aí para outras questões. Porque também a gente está falando, né, de cães que não têm nenhum problema físico. A gente está falando de. Uhum. Porque no primeiro momento, assim, a gente tem que descartar qualquer problema, tem que levar no médico veterinário e verificar se ele tem algum problema. Se ele não tem, você Uhum. trabalha a questão do manejo e do treinamento, né? Mas a questão do processo de educação é que ele vem desde a barriga da mãe até o último dia de vida, né? A Uhum. gente é o que a gente come, né? Somos o que comemos, somos o que bebemos, somos o que olhamos, né? Uhum. Somos tudo aquilo que vivemos e que aprendemos ser. Uhum. E somos todos animais. Então, o mesmo conceito que eu vejo pelo cão, eu também posso praticar comigo. É isso, né? Sim, com Ele vai certeza. ser aquilo que ele aprendeu a ser. Uhum. E aí a gente tem que ter muita paciência no primeiro momento, mas esse autocontrole, esse autoconhecimento, saber aonde você consegue ir, até onde você não consegue, e sempre pensar em ajudar, em facilitar a vida do outro, né? Uhum. Eu penso muito nisso. É, eu sempre tento facilitar a vida do cão para ele acertar, né? Uhum. Para a família acertar também.
Uhum. Agora, tem aqueles que não gostam, né? Tem famílias, por exemplo, que você vai que não gosta, não adianta Uhum. de treinar. E aí você tem que buscar outras formas, né? Uhum. De tentar ajudar essa pessoa. A gente não salva vidas mesmo, né? E onde entram as ferramentas, a bagagem do profissional ou não, né? Aí eu acho que aí é válido a Sim. experiência, essas outras habilidades. Ô, Cláudio, a gente abriu uma enquete durante o dia no nosso Stories lá, e teve uma pessoa, a Nádia, que perguntou como ela, que era o tema até, né? Como ela pode levar felicidade pro cão dela? Que na realidade você estava conversando comigo na hora do almoço, a gente tá falando que era bem-estar, né? O termo correto a se utilizar. Mas como ela pode Ah, fazer o cão dela mais feliz ou ter mais bem-estar? O que a gente poderia dar de orientação para ela assim? Em geral, não, eu sei que cada caso, cada cão é um cão, cada caso é um caso, mas em geral, o que você instruiria para uma pessoa que perguntasse isso? O que ela poderia fazer para levar qualidade de vida para o cão dela? então, o cão também, a gente tem que pensar no indivíduo, né? Assim como Uhum, nós, se eu como arroz e feijão todo dia, de repente isso faz muito bem para mim e para você pode não fazer. uhum, Então, a primeira coisa que eu diria para ela é observação, uhum, tá? ok. Por quê? Porque um cão feliz, às vezes, é um cão deitadinho, não é? Porque a gente tem que separar a observação importante para saber se ele está deitado porque ele está bem relaxado ou se ele porque ele está apático, né? Uhum, Tem coisas diferentes. Então, a primeira coisa é observar o cão pensando nele, uhum, sem ideia nenhuma, sabe? Sem pré-julgar, tentar esvaziar a mente e uhum, observar, certo. né? Se esse cão é um cão que é mais agitado, tem um temperamento mais agitado, se ele tem um temperamento mais calmo, como que é esse cão, né? Uhum, Porque os exercícios também têm a ver com ele, sim. né? Às vezes uma volta no quarteirão é suficiente, às vezes tem que dar três. É Uhum, igual alguém que gosta de fazer atletismo, né, futebol, e alguém que precisa fazer yoga. uhum, sim. A felicidade, ela tá muito voltada a cada um, né? Uhum, E aí, ela, primeiro, ela precisa saber de necessidades básicas do cão, né? Uma comida uhum, de qualidade, horários adequados. Tudo isso para o cão vai trazer bem-estar. Né? A gente trata não como felicidade, mas como bem-estar. E aí uhum, hoje tem brinquedos também, porque não é assim, ah, eu vou dar o mesmo brinquedo para todos os cães. Né? Às vezes tem uhum, cão que gosta de corda para balançar e tem cão que não está nem aí, ou não foi estimulado, não foi ensinado. Né? Mas eu diria isso, assim, a primeira coisa, eu observaria o comportamento do perfeito. meu cão, né? É, E aí, porque qualquer relacionamento, né, Cláudio, percebe que ao tempo todo a gente está falando e a coisa tá assim, né? Como que você vai sabe o que é aprender interessante? ah, Desculpa te cortar um pouquinho para eu não pode falar. esquecer. A gente volta na mesma questão que a gente estava falando de início. A necessidade de ser feliz. Cuidado. Uhum, Cuidado com essa busca desenfreada, né? uhum, Sabe? Porque felicidade é um estado mental, é uma construção. uhum, Não, não é algo que você vai trazer para o cão ser feliz. Agora ele é feliz. uhum, Não, perfeito. é tudo uma construção. Ele tem um ambiente que ele gosta, ele tem uma caminha, muito importante, né? Uhum, Ele tem um cantinho dele, porque cão que não tem cantinho dele, não tem um sofazinho, não tem uma caminha, não tem nada, ele, né, pode ficar angustiado, isso pode gerar mal-estar. Então, precisa ter as necessidades básicas supridas, inclusive lá no ambiente, né? Então, uhum. só cuidado para, eu não sei quem é essa pessoa, a gente pode conversar mais depois, mas é essa necessidade
de ser. E aí, uma coisa que a gente conversou também é a questão da expectativa e realidade, né? Uhum. Porque Sim. a gente vê essas fotinhos de Instagram, todo mundo feliz com o seu cachorro, né? Porque ter cachorro é ser feliz. Uhum. Não é isso. E você sabe, porque nós estamos na área ali, ó, pegando Uhum. casos caóticos de gente que se separa. Gente, você chega na casa, tá o marido brigando com a esposa, porque um pensa de um jeito, Uhum. outro pensa do outro, o cachorro tá lá no meio. Uhum. Então, essa questão de expectativa e realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ter cão não é só alegria, é Uhum. ralar, é educar, é você ir lá, né? E se dedicar, você abrir mão do seu tempo. Ai, agora eu quero ir tomar um banho de 2 horas. Não, você vai ter que tomar um banho de 10 minutos, 5 minutinhos primeiro, porque não dá para ficar gastando água no nosso planeta, né? Isso também tem a ver com educação, que é aquilo que se faz bem para mim e para o outro, né? Não adianta só. Uhum. Mas é você se abrir mão. Já que você escolheu ter um cachorro, você também tem que escolher dentro da sua realidade, né? Mas você tem que abrir mão e trazer e criar hábitos bons para que ele, né, tenha E uma você vida boa. percebe, né, Cláudia, que e tudo que nós estamos falando, independente do momento que a gente está falando de felicidade ou não, tudo passa pela educação, pelo processo, pela construção. É o que eu falo para as pessoas. Gente, eu vou ficar aqui com vocês, sei lá, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Mas eu não venho aqui para trazer solução definitiva, porque a educação não é algo definitivo. A educação é para o resto da vida. A gente aprende até o final da nossa vida. Enquanto a gente estiver disponível para aprender, a gente vai aprender. Ou por opção, ou por necessidade, ou por imposição da própria vida e da realidade. Então, eu acho que a questão é a educação como um todo, entendeu? E principalmente para o Perfeito. ser humano. Que eu vejo o cão como o para-raio, a maior vítima de toda a situação. O cão está ali no É isso meio, mesmo, Cacau. esperando, né? Não, eu li aqui, Cacau, construção é a palavra. Exatamente, Cacau. A gente constrói a felicidade desde pequeno, a gente constrói uma forma de pensar desde pequeno. A vida é uma construção, né? Uhum. E a questão disso, da educação, tem muito a ver, voltando à psicologia positiva e à psicologia tradicional, e o reforço, né, e o método hoje de educação e o tradicional, é que a gente não precisa, a gente não tem foco na dor, né? Ah, precisa doer, Uhum. precisa destruir. Não. A gente pode pensar desde o momento que o cão entra na nossa residência, começar a pensar em foco no bem-estar dele, na construção de uma qualidade de vida dele, né? E não esperar a dor para depois ir lá no psicólogo, né? E não esperar a dor Obrigado, Cacau. para ser, Agradecendo a Cacau aqui. Eu vi, exatamente. na É realidade, construção disso. eles falam realmente de um pressuposto da psicologia positiva que vai muito mais além do que ao não problema, né? A não, que eles falam, a não dor, né? Pensar muito além disso, né? Martin Seligman ele veio mesmo para trabalhar essa questão, né? Essas intervenções de forma a trazer mais qualidade, né? E não Hum, só trabalhar para quando você já tem a dor. É muito complexo, né, Jonas? Não é sim. simples. Mas quando eu trouxe essa questão do projeto do Escolha Educar, de fato é essa questão da educação como uma construção, né? Como a Cacau falou, é exatamente isso. Eu cito isso em alguns posts meus. É você trazer para a vida um equilíbrio, né? É você tentar alcançar a sabedoria,
né? Uhum. Porque hoje a ciência também, ela te mostra algo e amanhã está diferente. Sim. Uhum. Né? E a própria ciência, e você sabe que todo mundo fala a mesma coisa, né? Você pega a psicologia positiva, aí você pega Goleman, aí você pega Uhum. né, o outro, vai juntando e na realidade todos chegam no mesmo ponto, muitas Uhum. vezes. Só que falam de formas diferentes, abordam Pois de é. formas diferentes. Você sabe que uma coisa que é importante falar, mudando um pouco, né? Mas quando eu faço as oficinas dentro da escola, a gente tem base, não é com base na psicologia comportamental, porque a minha técnica com cães, a nossa, né? A gente tem Uhum. muito da psicologia comportamental, que são os 4 quadrantes e tal. Sim. Mas a gente, dentro das oficinas, eu tenho como justificativa hoje, a gente trabalha para atingir, para alcançar a base nacional comum curricular, porque isso já é apresentado como carência dentro das escolas, trabalhar a questão emocional. Eu e a Marise trabalhamos com base nos 4 pilares da Unesco, que é o ser, o conviver, o fazer e o conhecer. Uhum. Então, né, o achismo, a psicologia comportamental, não tem nada a ver. Tá? A gente Uhum. trabalha, tem tudo a ver, como eu falo, que a vida ela é interdisciplinar, mas quando eu trabalho com cães dentro das residências, eu trabalho com a psicologia, com base na psicologia positiva e com base na psicologia comportamental. Quando Uhum. eu trabalho nas escolas, eu estou trabalhando muito forte Gardner, né, que fala das habilidades múltiplas, a gente está falando de Seligman também, né, mas a gente está falando de Goleman, né, com as habilidades socioemocionais. Então, é, é tudo, é tudo muito em conjunto, é tudo muito pensado, é tudo muito planejado. Uhum. E a ideia é trazer para essas crianças e para esses jovens, com base no Daniel Goleman, com base na psicologia positiva, com base na pirâmide de William Glasser também, que ele fala do como que a gente aprende, né? Uhum. Então, se eu leio, se eu discuto, se eu pratico, e aí você tem uma porcentagem de 95% de aprendizagem quando você ensina. E nas oficinas, os adolescentes, eles passam por todo esse processo. Então, a gente tem a leitura, a gente tem a escrita, depois a gente tem a discussão daquilo, tem a prática. Uhum. Então, as oficinas, elas passam por isso. Então, o Legal. processo de aprendizado é maior. Dentro Uhum. das residências também. Eu explico para a pessoa, depois de explicar, eu pratico, eu faço uma vez, depois a pessoa faz ela. Claro, Uhum. depende do contexto, né? Às vezes estão uma bagunça dentro da casa, que a gente sabe que a realidade Sim. é uma, né? Mas eu tento o máximo dar uma organizada e eu também. E aí a pessoa pratica, Uhum. né? Porque é praticando que ela aprende. Mas a gente tem todo esse processo, né? De discutir se é mais fácil assim, se é mais fácil da outra forma. Sempre tentando destacar e fortalecer aquilo que é de mais fácil para o outro. Sim. E dentro das empresas, se um dia eu for, não sei se quem está assistindo a Uhum. gente, também a gente pode levar isso, porque o desenvolvimento, as empresas, elas também são muito responsáveis na educação das pessoas. Legal. Elas influenciam muito, né? Mas aí já é uma outra É, live. então, Cláudio, assim, eu queria que você desse um panorama geral de tudo que você falou. Para mim, o que fica e o que eu já levo para os meus alunos, para as pessoas que me procuram, que eu tento levar através das redes sociais, dos posts, das lives, e por isso que eu te convidei, é que a educação, eu acho, o conhecimento é a solução, o começo, o início da saída para tudo.
Não adianta acreditar em coisas mágicas, coisas fáceis. Eu sempre falo, não existe atalho, existe trabalho, tá? E também não existe receita de bolo. Não existe caixa de Skinner. Então, cada família tem a sua própria caixa. E aí é a nossa missão, obrigação, sei lá como a gente pode usar essa palavra, conseguir ajudar ela a achar os melhores caminhos para achar esse equilíbrio, integrando família e cão, para ter bem-estar tanto a família quanto o cão, né? O cão não ser um problema e a família também não ser um problema para o cão. Eu acho que esse é o que vai trazer bem-estar e satisfação para mim e eu acho que para as famílias também, né? Não brigar com a realidade. Perfeito, Jonas. Você falou uma coisa que a gente tinha comentado e esquecemos daqui. O quanto nós humanos levamos problema para os cães. Uhum. A gente acaba com a felicidade deles. Verdade. Na tentativa de levar tanta felicidade, muitas vezes a gente destrói. Né? Quem somos nós para julgar um cão que às vezes está lá na rua e está andando e está gastando sua energia e está conhecendo gente, está comendo. E aí a gente acha que tem que trazer ou resgatar esse cachorrinho que está comendo no lixo. Ó, que não. Sabe? Equilíbrio. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar para pensar. Não existe cão perfeito, não existe mãe perfeita, não existe tutor perfeito, não existe ninguém perfeito, não existe psicólogo que salva, senão a gente, o mundo estaria salvo, né? Não existe. A gente erra e acerta, a gente se virtua e se desvirtua o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente, esse tema, essa questão da felicidade, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ao mesmo tempo, na tentativa de trazer tanta felicidade, de tentar salvar, peraí, né? Às vezes a gente está levando muitos problemas para esses cães. A gente está deixando, a gente está pegando cães, levando para apartamento de 40, 50, 100 metros quadrados, não importa a metragem, mas para eles não fazerem nada. Né? Que egoísmo é esse? Exatamente. Que egoísmo é esse nosso? Para satisfazer o que nosso? A gente tem que parar de ser egoístas. Sim. Egoísmo. Falar, eu quero um cachorro para colocar no Instagram. Parou! Ele é um ser vivo, de coração, que sente. Né? Não é assim. O buraco é fundo. E cabe aqui falar, né, Cláudia? A gente, que nem você falou, a gente não está julgando nem criticando ninguém. Não tem problema nenhum a pessoa também ter um Instagram do cachorro, desde que ela supra o que o cachorro precisa para ter o bem-estar dele, né? Independente se ela tá tirando foto. Tem até um Instagram bem legal que nós seguimos aqui de um cachorrinho de Londrina, que todo fim de semana ele tá no sítio, ele tá nadando, ele tá indo na lama, ele tá se rolando na palha, e ele é todo branco e tá tudo bem para a tutora dele. Isso que a gente fala. Vamos equilibrar. Você quer fazer um Instagram, se isso faz sentido para você, ok. Mas também dê o mínimo de bem-estar pro seu cão, né? Deixa ele ser cão. Olha, cachorro é cachorro, criança é criança, adolescente é adolescente. Você sabe que uma pessoa na adolescência, ela tem todo um mecanismo de funcionar. Quando é criança, ela também tem todo um mecanismo de funcionar. E o cão é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, na comparação, né? Porque as comparações, a gente até consegue fazer algumas comparações, mas cachorro é cachorro, gente é gente, criança é criança. Né? E eu vou até mais fundo, Cláudio, que você falou. De cuidado, porque as emoções também. O cão, ele sente raiva e ele reage por conta daquela... né? Ele sente medo e ele reage por conta daquele medo. O ser humano, ele é complexo. Ele sente emoção por cima de emoção. Sim. Né? Então, eu tô triste, eu fico envergonhada porque eu tô triste. Depois eu fico com raiva porque eu fiquei triste porque eu tive vergonha. O ser humano é muito mais complexo. Então, quando a gente compara, a gente tem que tomar um certo cuidado. E não só esse tipo de comparação também, né, Cláudia? Não só a questão de humanizar o cão, mas eu vejo assim que o que atrapalha muito a felicidade das pessoas em geral, e que atrapalha, às vezes, até impacta no cão, é a questão de comparar ela
com outras pessoas. Comparar a felicidade, embasar a felicidade dela na felicidade ou na vida das outras pessoas. E os outros cães. Ah, porque eu tive um cão dessa raça que é assim. Ô, Cláudia, eu vou fazer o seguinte. Tá encerrando o tempo. Eu vou só voltar. A gente faz uma finalização para te agradecer e tal. E aí a gente finaliza, tá bom? Tá bom. Vai ser o tempo Tá de bom. derrubar